é o SBT Notícias no ar. Agora tem uma informação importante e triste. A mãe do presidente Jair Bolsonaro faleceu hoje no interior de São Paulo. A dona Olinda Bonturi Bolsonaro tinha 94 anos. Ela estava internada desde segunda-feira no hospital da cidade de Registro, que fica a 190 quilômetros da capital paulista. Na mesma publicação em que divulgou o falecimento da mãe, o presidente Bolsonaro, que estava em viagem oficial ao Suriname, anunciou o retorno ao Brasil para o velório e enterro. A chegada do presidente está prevista para agora à tarde e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouco, inclusive tentando pegar a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Ó, ao vídeo. Mostrando ali a família do presidente Jair Bolsonaro, bem senhorinha, né? Ele tinha viagem marcada a um outro país na América do Sul para hoje, já cancelou todos os compromissos, claro, vai estar com a família nesse momento doloroso. Já a gente volta a falar sobre o assunto da morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro. E o Brasil amanheceu de luto por Elza Soares. O corpo da cantora, que morreu ontem aos 91 anos, está sendo velado neste momento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A carioca tinha mais de 6 décadas de carreira. Com uma voz marcante, ela passou por diferentes estilos, se transformando numa referência para artistas de várias gerações. Ao longo dessa edição do SBT Notícias, a gente vai falar da importância da Elza para a música aqui no Brasil e no mundo também. E também da repercussão dessa triste notícia. Aliás, teve cantora internacionalmente conhecida, já eu vou revelar quem é, que fez um post oficial no Instagram se despedindo da Elza Soares. A gente vai mostrar trechos de entrevistas que ela deu, inclusive recentemente, para o Danilo Gentili no Danilo Gentili no The Noite, e também a participação dessa musa da música também no Carnaval. É um dia doloroso para os brasileiros e para a música está em luto de uma maneira geral. Vamos lá, helicóptero do SBT Notícias vai sobrevoar a região metropolitana de São Paulo. Já temos imagens agora, hein? Estamos chegando na cidade de Osasco, para mostrar como é que foi a quinta-feira tenebrosa, um verdadeiro caos registrado por lá. Aliás, o seguinte, você que está me assistindo agora, 12:03, se você tem vídeos que você registrou, mineirinho, aqui perto de casa, alagou, foi tudo, eu nem consegui sair. Ó, caiu casa, desabou um barranco aqui, manda um vídeo pra gente. Como é que faz? Entra lá no SBT News, pelo Instagram ou até mesmo pelo Twitter, usando a hashtag. A gente quer receber o seu vídeo, porque quem faz o SBT Notícias é o povo. Então eu conto com a sua participação. A gente recebeu vários vídeos aqui ao longo de ontem e estamos subindo uns para o sistema para colocar no ar ainda nessa edição. Como é que tá o céu aí, ó? Guarulhos, 27 graus neste momento. Realmente o céu tá limpo, algumas nuvens lá no fundo, mas céu claro, ó. Como tem acontecido ao longo dessa semana, de manhã faz muito calor, aquele sol forte, tempo abafado. Aí quando chega, né, Antônio, umas 3h30, já começa a fechar, fica tudo preto. E aí cai o mundo aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Prestação de serviço. E o SBT Notícias quer saber se o temporal de ontem causou estrago perto da sua casa. Teve árvore caída? Já foi removida? Tá sem energia? Vamos lá. Usa neste momento a hashtag SBT News nas redes sociais, que a gente vai exibir a sua reclamação aqui na tela, tá? O que eu quero? Se você tá com uma árvore aí perto da sua casa, que tá ameaçando cair, uma árvore gigante, você já fez a denúncia, a prefeitura ainda não foi tirar, tira uma foto, sai de casa rapidinho, tira a foto, manda pra gente. Acabou a energia, você gravou um story, postou no Instagram que tava sem luz, manda esse vídeo para as nossas redes sociais pra gente colocar no ar, tá? Pode mandar direto também no direct lá do SBT News no Instagram, que a gente vai ficar de olho para colocar a sua participação aqui, tá? Até o final do jornal vou reproduzir alguns vídeos e algumas fotos. Agora nós vamos trazer mais detalhes, gente, sobre o trágico acidente com um caminhão que pegou fogo depois de invadir um posto de combustíveis. Esse caso foi na zona sul de São Paulo e a gente mostrou tudo ao vivo aqui no SBT Notícias. O motorista perdeu o controle da direção, arrastou carros e só foi parar depois de bater contra o muro. Infelizmente, uma pessoa morreu, era um motociclista que estava no posto fazendo abastecimento. E a tragédia só não foi maior
porque esse veículo que pegou fogo, ele pegou fogo já fora da área do posto de combustível, né? Ó, você vê que não está debaixo daquela tenda. E tinha um caminhão descarregando combustível no momento em que aconteceu o acidente. Por um verdadeiro milagre, não houve uma explosão gigantesca que poderia ter tirado a vida de várias pessoas. Mas lamentamos a morte desse motociclista. Reportagem completa eu coloco agora no ar para todo mundo que está assistindo o SBT Notícias. Pode rodar. Gente, agora olha só que notícia triste. Um influenciador digital foi encontrado morto numa praia no litoral de São Paulo. O detalhe é que a polícia não descarta a possibilidade de crime de homofobia. A gente está mostrando o Glau Duarte. Ele foi encontrado caído na praia com vários ferimentos no rosto. O influenciador foi socorrido por uma enfermeira que passava no local, mas infelizmente morreu no hospital. Testemunhas disseram que na noite anterior, Glau tinha ido a uma casa de pagode, estava com várias amigas e antes de retornar para o local onde ele estava hospedado, parou num quiosque. Só que o celular e os documentos dele foram roubados, então a polícia está seguindo duas linhas de investigação. Primeiro, o crime de homofobia. E a segunda possibilidade, o latrocínio, né, que é o assalto seguido de morte. Será que o roubo dos objetos do celular do Glau foi uma estratégia desses assassinos sangue frios para confundir a investigação da polícia? Que se foi um crime de homofobia, mataram ele pela orientação sexual, é um crime de homofobia. E se roubaram para atrapalhar a investigação para que fosse levado para o lado do latrocínio, que é quando rouba e mata. Eu recebi várias mensagens, principalmente do povo do Nordeste. A minha amiga Ivana Pedretti falou: Darcio, dá uma atenção para esse caso, porque é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa e que jamais merecia ter um fim. Ajudava muita gente, tá? Participava nas redes sociais dando dicas de moda, dica de beleza. No YouTube instruía, né, sobre automaquiagem a mulheres para elevar a autoestima e infelizmente foi brutalmente agredido até a morte. O SBT Notícias vai ficar no caso, vamos ficar de olho e assim que a investigação avançar, se tiver câmeras de segurança, né, que tenham mostrado as pessoas que se aproximam do Glau, a gente vai mostrar, se não hoje, a partir da semana que vem no SBT Notícias. Fica de olho. E um motorista morreu em um acidente na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O homem de 48 anos, presta atenção, ele teve um problema mecânico no carro e precisou parar na alça de acesso à rodovia Castelo Branco. Enquanto ele estava do lado de fora tentando consertar o problema, estava chovendo muito na hora. Aquela neblina que você não consegue ver nada, veio um carro em alta velocidade, não só atingiu o veículo deste homem que estava parado no acostamento, como o atropelou. O repórter Marcelo Bittencourt esteve no local e vai chegar agora com todos os detalhes para você que está ligado no SBT Notícias. Obrigado, Bita. A gente vai falar agora de vacinação, hein? A Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O imunizante será aplicado na mesma dosagem já administrada em adultos em 2 doses, com intervalo de 28 dias. Quem vai trazer as informações é a Daniele Brandi, que está num ponto de vacinação, onde as mães já estão levando as crianças, né, Dani? Muito boa tarde para você. Atualiza aí como é que está a situação da vacinação para as crianças e adolescentes aqui em São Paulo. Oi, Darlison, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no SBT Notícias. Uma notícia muito boa para as mães, né? E a gente tem acompanhado desde o início da manhã a movimentação nessa UBS que fica na zona norte de São Paulo, na Vila Mazei. E a gente já percebeu, na verdade, uma procura das mães já contando com esse novo calendário de vacinação. Esse anúncio que foi feito ontem pela Anvisa, inclusive uma votação aí por unanimidade, que aprovou o uso da Coronavac, né? Que é o imunizante fabricado pela Sinovac, também com parceria com o Instituto Butantan, para o público de 6 a 17 anos. Portanto, essa liberação acaba contemplando também as crianças. E aí a gente veio acompanhar esse bastidor aqui. O governo ontem também, o governo de São Paulo, disponibilizou um novo calendário de vacinação. De acordo com o governo, 8 milhões de doses da Coronavac serão disponibilizadas para essa primeira fase de imunização. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, a
na verdade, a projeção do governo é que as crianças sejam vacinadas nas próximas 3 semanas, ou seja, até a primeira quinzena aí de fevereiro. E aí vale lembrar o seguinte, Darlison, tem muita mãe já procurando as UBSs para vacinarem os seus filhos, mas essa vacinação com a Coronavac, divulgada pelo governo ontem, ela só começa a valer a partir de amanhã para o público aí, para as crianças sem comorbidades. Então, como é que funciona esse calendário de vacinação? A gente montou para o nosso telespectador entender melhor. Do dia 20 de janeiro até o dia 30 de janeiro, a primeira dose para crianças de 9 a 11 anos de idade será liberada, e também para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiências indígenas e quilombolas também. Já do dia 31 de janeiro até o dia 10 de fevereiro, a primeira dose será aplicada para crianças de 5 a 8 anos de idade e de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, deficiências indígenas e quilombolas. Vale lembrar também, Darlison, que não está incluso dentro desse calendário novo de vacinação da Coronavac as crianças que são imunocomprometidas. Então, o calendário, já com a vacinação da Coronavac de crianças de 6 até 11 anos, já começa a valer a partir de amanhã. De acordo com o governo de São Paulo também, serão disponibilizados mais de 5.000 postos e também 274 escolas estaduais para ajudar aí nesse esquema de imunização. Portanto, para a mãe que está acompanhando o SBT Notícias, tem dúvida, como a gente acompanha algumas mães aqui, será que eu já posso levar o meu filho para vacinar? A vacinação infantil, ela está acontecendo com a vacina da Pfizer, mas hoje as crianças com comorbidades. Por isso, quando a gente acompanha aqui o bastidor das crianças sendo vacinadas, como é o caso agora, Darlison, da Isabela, ela tem comorbidade, ela vai tomar a vacina da Pfizer e ela tem 9 anos. A gente conversou com ela aqui um pouco antes. Isa, você está animada para tomar vacina? Você está com medo? Não, tá tranquila? Eu tô tranquila. Eu tô animada porque aí eu vou ficar mais protegida, né, quando eu tomar vacina. Vai poder brincar com as amigas, né? Eu também vou poder abraçar meus amigos quando eu voltar para as aulas, brincar com eles. Obrigada, viu, Isa? A gente vai acompanhar a sua vacinação aqui, então. E aí, Darlison, a expectativa, claro, das mães para essa vacinação é que a gente sabe que em fevereiro as aulas, né, já começam, e todas as mães pretendem o quê? Que os filhos estejam vacinados, pelo menos com a primeira dose, para que elas possam ir para a escola com tranquilidade. Então, fazendo agora, a gente vai acompanhar a vacinação da Isabela, que vai tomar a dose, então, da Pfizer. Essa dose de vacinação para a faixa etária da Isabela, ela está liberada nas UBSs hoje para crianças com comorbidades, como é o caso da Isabela. De acordo com o Dimas Covas, que é do Instituto Butantan, ele afirmou, Darlison, que a vacina tem a mesma composição usada no imunizante para adultos, que usa o vírus inativo, e que o intervalo entre as duas doses continua sendo de 28 dias. Ontem aconteceu, a vacinação simbólica. A primeira criança a ser vacinada foi o Caetano de Jesus Moreira Graça, de 9 anos. Ele foi a primeira criança a receber essa vacina, que foi realizada numa escola estadual da capital paulista. E agora a gente acompanha ao vivo aqui a vacinação da Isabela. E aí, Isabela, doeu? Tá tranquilo? Não, foi muito rapidinho. Eu achei que ia ser mais demorado. Se você pudesse deixar um recado para suas amigas, para os seus amigos que têm medo de tomar vacina, manda um recado para eles. Bom, eu não tenho amigos que têm medo de vacina, na verdade. Então, tem que tomar vacina, né? Tem. É isso. A vacina do Covid é bem rapidinha, não dá em nada. Aí, falou a Isabela, falou com propriedade, acabou de ser vacinada, portanto, com essa atualização da Anvisa, junto com o governo do estado de São Paulo. Manda um beijo para ela, manda um beijo para a mãe dela, maravilhosa, e criança já foi e ainda falou, né? Os amigos dela não têm medo, tudo corajoso. Ô Dani, muito obrigado por enquanto pela sua participação, tá? Essa instrução é muito importante, principalmente para as mães que num momento como esse ainda querem saber, né? Que dia que eu posso levar o meu filho, a minha filha para se vacinar, e a Dani trouxe aqui. Obrigado por enquanto, bom trabalho, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá, Dani?
É o seguinte, um detalhe para você que está me acompanhando, sabe aquela cartilha que a gente colocou agora há pouco aqui no ar com todas as datas? Pois é, vai estar disponível lá no nosso site, o SBT News. É só você acessar sbtnews.com.br, aí você pode tirar um print ou até mesmo uma foto da tela do seu computador e mandar espalhar para os seus amigos do WhatsApp. Vamos espalhar notícia boa, né? Agora, muita gente pode estar se perguntando, essa aí, a Coronavac, para crianças, é a mesma dose que vai ser aplicada para os adultos com o mesmo intervalo. Gente, o pedido para liberação dessa aplicação, dessa vacina para as crianças foi feito em dezembro do ano passado. Portanto, a Anvisa, ao longo desses mais de 2 meses, né, leu vários estudos na China, onde ela foi produzida inicialmente, né, agora em parceria com o Instituto Butantan, no Chile, na Tailândia, na África do Sul. É considerada uma vacina super segura, é a que tem menos efeitos adversos e a mais aplicada no mundo. Mais de 211 milhões de crianças e adolescentes foram vacinados só na China. Portanto, é uma vacina que está sendo distribuída em todo o mundo e vale a pena você levar a sua criança para tomar. Acesse aí o SBT News para você conseguir ver qual que é a data direitinho e não perder viagem, né? É claro que a gente vai continuar informando aqui. Agora, olha só que história maluca, hein? Uma cantora, ainda falando sobre Covid-19, essa cantora é da República Tcheca, ela decidiu se contaminar de propósito. Só que ela não contava que teria complicações e, acredite se quiser, acabou morrendo por causa da doença. Essa atitude absurda acendeu um alerta de preocupação também na comunidade científica. E você vai entender por quê na reportagem. O mau exemplo custou a vida dessa cantora. Infelizmente, triste dizer que aqui no Brasil várias pessoas fizeram, algumas pelo menos fizeram o mesmo, inclusive até mesmo comunicadores. Chegaram a perder a vida após falar da Covid, falar que não ia tomar vacina. A vacina está aí para ajudar, gente, para trazer proteção e segurança para todo mundo. Felizmente, eu fico com pena da família, né, do marido e dos filhos, porque numa atitude egoísta, essa é a verdade, essa senhora poderia ter se afastado, poderia ter tomado a vacina e evitar perder a vida. Aliás, é o seguinte, ainda hoje no SBT Notícias a gente vai trazer um país da Europa que está obrigando toda a população a se vacinar. Quem não se vacinar pode pagar multa de até R$22 mil. Daqui a pouco eu vou dizer qual país é esse, tá? Gente, agora são 12h25, para você que está me acompanhando em São Paulo, excelente sexta-feira para você. Todo dia a gente mostra aqui diversos flagrantes de assaltos e roubos, né? A violência em uma das maiores metrópoles do mundo continua sendo a grande reclamação de quem mora em São Paulo. São tantos crimes que, para vocês terem uma ideia, 1/3 dos paulistanos tem medo de sair de casa. Sabe aquela conversa que você fala assim, eu saio de casa hoje, mas eu não sei se eu vou voltar com vida. De tanta violência que a gente vê na televisão. Acredite se quiser, você não está sozinho não. De cada 10 pessoas entrevistadas, 3, pelo menos, disseram ter a mesma sensação. Além dessa sensação de violência, né, que a gente parece que está preso. Porque você fica louco para chegar dentro de casa. Só que, quando você entra no portão, um bandido pode entrar junto com você, fazer a sua família refém e roubar não só todos os seus móveis e eletrodomésticos, mas também a sua paz. Se você já sentiu essa insegurança, compartilha com a gente que eu quero saber a opinião de São Paulo. Um outro problema que tem tirado o sono dos moradores são as festas clandestinas. E você vai entender o que a gente passa dia e noite numa reportagem especial feita pela Fernanda Trigueiro. Na tela. Alô, São Paulo, 12h31, boa tarde para você, imagem ao vivo. Essa é a imagem do helicóptero do SBT, que neste momento está sobrevoando a região de Santo André, no ABC Paulista, Avenida Presidente Arthur Costa e Silva. Tem acidente grave, hein? Olha só o nosso helicóptero, nosso câmera, o Danilo já está flagrando ali. Me parece que os bombeiros, para retirar, infelizmente, 2 pessoas de dentro do carro. Morreram nesse acidente violento. Onde está o poste que eles bateram? Dá só uma olhada, olha aí. O poste está no meio da avenida. Porque para um carro derrubar um poste de concreto, a velocidade tem que ser muito, mas muito alta. O impacto tem que ser muito forte. Infelizmente foi o que aconteceu.
agora à tarde. Esse acidente foi registrado pelos bombeiros, o chamado em questão de minutos. O nosso helicóptero já estava sobrevoando essa região, rapidamente atendeu o chamado, se deslocou e a gente está mostrando agora com o comandante Biasotti, que está aí sobrevoando Santo André no ABC Paulista, a chegada agora de mais policiais militares, hein? Já cercaram ali 2 faixas dessa avenida, estão interditadas para passagem de carro, só tem uma funcionando. Para você que neste momento está ligando a sua televisão, ó, 12h32, a prestação de serviço do SBT Notícias é assim, ó. Onde a notícia acontece, a gente vai. Acidente gravíssimo, este carro vinha possivelmente em alta velocidade, ainda não há a confirmação de qual que era a velocidade, mas pode ser que estivesse acima da permitida aí por essa avenida, né? Que uma avenida não é de trânsito rápido. E aí perde o controle, bate no poste, o poste cai no meio da avenida e essas 2 pessoas não sobrevivem, acabaram vindo a óbito. Nós estamos tentando contato com os bombeiros no local para ver se usavam cinto de segurança, se havia airbag. É que a essa distância não é possível nem identificar qual que era o modelo do carro, né? Para ver, porque o airbag já é obrigatório desde os modelos de 2014 para cá. E aí, se não está com cinto de segurança e se não tem airbag, com uma batida forte como essa, realmente é quase impossível de sobreviver. Você vê que está ali, está um pouco na sombra, dificulta a nossa visualização, mas os policiais militares não são nem os bombeiros, né, o Rafa, que estão ali, ó. Eles chegam na porta do passageiro. Eu acredito que um corpo já foi retirado para o lado de fora, ó, porque está na sombra. Me parece que tem um corpo ali no canto esquerdo do seu vídeo. Já colocaram uma manta cinza, né, por cima. E a outra vítima talvez ainda não tenha sido retirada. Estão aguardando a chegada dos bombeiros, que são especialistas, às vezes até com equipamentos específicos para para cortarem a lataria do veículo para retirar a vítima lá de dentro. Mas já há confirmação oficial. A gente está em Santo André, nessa avenida aí, Presidente Arthur Costa e Silva, para mostrar um acidente gravíssimo registrado agora há pouco, ó. Não para de chegar a polícia, não para de chegar bombeiro. Vamos ver como é que tá. Pode abrir um pouco a câmera, ô Danilo, só para a gente ver como é que tá a situação aí ao lado. A minha equipe falou alguma coisa comigo, pode repetir a informação. A informação é prioridade, a gente está atrás de mais detalhes sobre esse caso e daqui a pouco eu volto com a Vista Aérea de São Paulo. Tudo o que acontece você fica sabendo. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu hoje, né? Na verdade, ela morreu ontem à noite, foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Olinda Bonturi Bolsonaro tinha 94 anos, ela estava internada no hospital no interior de São Paulo. E é para lá que a gente vai, para o interior de São Paulo. Ela estava em registro, mas só que a gente mandou a Fernanda Trigueiro para a cidade de Eldorado, que é justamente a cidade onde cresceu e viveu boa parte da vida o presidente Bolsonaro e também onde morava a mãe dele. Como é que tá as expectativas para esse velório e até mesmo a chegada do presidente Jair Bolsonaro? Fernanda, boa tarde para você. Oi, Dalisson, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro estava em uma visita oficial no Suriname quando foi surpreendido com essa triste notícia. Ele mesmo, pelas redes sociais, acabou anunciando o falecimento da mãe dele, dona Olinda Bolsonaro, que tinha 94 anos, Dalisson. Ele, naquele momento mesmo, já postou dizendo que retornaria ao Brasil, acabou adiando, então, essa volta. Ele ficaria por pelo menos mais 2 dias, iria do Suriname para a Guiana, mas então já está retornando aqui para o país. Saiu do Suriname por volta das 9 horas da manhã. A previsão é que ele desembarque no aeroporto de Congonhas por volta da 1h30 da tarde e aí ele segue de helicóptero até aqui a cidade de Eldorado, onde acontece já neste momento, inclusive aqui no salão paroquial da cidade, o velório da dona Olinda. Parentes já estão lá dentro, o velório começou por volta das 11 horas da manhã, Dalisson, e já anunciaram, inclusive, que o sepultamento que vai ser aqui no cemitério da cidade vai começar às 17 horas, então às 5 horas da tarde. A causa da morte da dona Olinda também já foi confirmada. Foi confirmada, inclusive, pela Prefeitura de Registro, que é uma cidade maior,
que fica a mais ou menos uns 50 quilômetros aqui de Eldorado. A dona Olinda teria dado entrada no hospital na segunda-feira, então no começo da semana, com um quadro de desidratação. Lá ela foi diagnosticada com infecção urinária e ela, que já tinha uma idade avançada, já estava com a saúde um pouco debilitada, o quadro foi se agravando. Ela teve, inclusive, também uma situação de broncoaspiração, até que na madrugada desta sexta-feira, dona Olinda acabou sofrendo 2 paradas cardiorrespiratórias e acabou não resistindo, Dalisson. O presidente Jair Bolsonaro, como eu falei pelas redes sociais, acabou postando essa nota anunciando o falecimento da mãe dele e os filhos dele também. A gente mostra a movimentação aqui na cidade, inclusive um carro do Exército já chegou por aqui e a informação que a gente tem é que a comitiva oficial com seguranças do presidente Jair Bolsonaro também já estão na cidade. Então, esses seguranças chegaram aqui junto com a comitiva. Grande expectativa para a chegada realmente do presidente, de toda a família dele e também da primeira-dama Michele Bolsonaro. Dalisson. Tá certo, Fernanda. Vamos continuar acompanhando aí os detalhes do velório. Como há a previsão do Bolsonaro chegar por volta de 1h30 aqui em São Paulo, a gente tenta seguir aí, né? Nós estamos com o helicóptero no ar para mostrar parte desse trajeto. Ele que certamente já vai seguir direto até a cidade de Eldorado, de onde viveu dos 11 aos 18 anos de idade, quando saiu para a sua vida, primeiro no Exército, né? E depois na política. Fernanda, qualquer novidade, chegada de algum parlamentar, de alguma autoridade, aí você pode chamar que a gente coloca no ar, tá? Porque realmente é a prestação de serviço à morte do presidente da República. Até já. Da mãe do presidente da República, né? Agora a gente fala do temporal que caiu em São Paulo na tarde desta quinta-feira e provocou muitos estragos. Osasco, na região metropolitana da capital, avenidas importantes ficaram iguais a rios. Olha só, carros arrastados pela força da correnteza. Pelo menos 2 veículos ficaram nesse estado, caíram dentro do córrego e por pouco não foram levados pela água. Muitas pessoas não tinham para onde ir, tiveram que esperar realmente a água baixar. Clientes e funcionários naquela região ali do calçadão, daqui a pouco a gente mostra, ficaram ilhados, porque choveu, subiu o nível dos córregos que passam ali no centro de Osasco, e aí essa água foi subindo e chegou até as lojas, então ninguém conseguia sair. Deixa eu chamar a Mônica Simões, que tem mais informações pra gente direto de Osasco. Eu já vejo aí atrás, como você mostrou agora há pouco, portões destruídos, né? Tudo isso foi a força da água, Mônica? Exatamente, Dalisson. Tudo isso à força da água. Inclusive, essa avenida onde eu tô, a Bussocabo, vou pedir para o meu cinegrafista mostrar, William Mota. Ali tem um muro, Dalisson. Atrás desse muro tem um córrego. Esse córrego transbordou, então imagina só, superou ali aquela metragem, que ali deve ter 1 metro mais ou menos, e essa avenida ficou parecendo um rio. Agora eu vou pedir para o William Mota mostrar aqui, voltar aqui para mim. Olha só, portões arrancados pela força das águas. Como eu disse, a avenida ficou parecendo um rio. Inclusive, tem gente ilhada até agora, Dalisson. O Flávio, ele tá aqui, olha só, e não consegue sair, né, Flávio? Boa tarde. Boa tarde. Tô aguardando o pessoal vir aqui dar uma olhada no portão, né, pra gente conseguir sair, porque estamos praticamente ilhados realmente. O portão tá aqui, ó, a parte de baixo, a gente vê, Dalisson, ele amassou e tem 2 portões bem na frente, então não tem como o Flávio sair de jeito nenhum. Ele estava me contando agora há pouco que ele precisou pular o muro para conseguir sair, né, Flávio? Sim, tive que pular o muro, agradecer ao vizinho aqui por deixar acessar, a gente pulou. E agora a gente está preocupado com a recuperação, né? Recuperação de tudo, ver se a prefeitura dá um incentivo para a gente, né? Muito boa sorte, viu, Flávio? Minimizar, né? Boa sorte para você, viu? Dalisson, não foi só ele que sofreu aí com os estragos. A gente vê também nessa casa muitos móveis estragados. Aqui ainda está um cheiro muito forte daquela água que saiu do riacho. Olha só, muita coisa destruída, cadeiras, móveis. E quem mora aqui nessa casa é a Denise. Ela está aqui também com a gente. Foi terrível ontem, né, Denise? Foi assustador mesmo. O estrondo, a casa tremeu, foi tudo muito rápido, questão de 20 minutos, estragou tudo, levou tudo embora. Dá pra ver a marca ali na parede. E o portão arrancado foi aqui da sua casa? Sim, arrancou o portão completamente, ele ficou no chão. E foi um barulho muito forte nessa hora? Foi um estrondo muito alto
e a casa chegou a tremer. Foi bem assustador, assim, a gente achou que a casa ia abaixo. O William Mota está mostrando agora a marca da água, então quer dizer, você mede quanto? Você é baixinho, 1,50 m mais ou menos? 1,50 m. A água ultrapassou a sua altura. Vamos seguir aqui ela, olha só. Olha só, Dalisson, onde chegou aqui a marca da água. Então, passou a tua altura. Sim. Tem vidro aqui quebrado da porta da frente. Estourou as portas, essa porta estourou. Aqui a gente já limpou, né? Tava tudo cheio de barro. Mas dá pra ver ainda bastante barro por aqui. Sim. Dentro de casa também a gente perdeu praticamente tudo. Se for ver aqui a sala, o resto da casa a gente perdeu tudo. Geladeira, fogão, perdemos tudo. E é a primeira vez que isso acontece ou não? Não, é bem recorrente. A última vez que a gente também perdeu tudo foi em 2016. Aconteceu a mesma coisa, o portão estourou e a gente também perdeu tudo. Dalisson, então um drama aqui dos moradores. Vou pedir para o William Mota ir bem devagar, que está bastante escorregadio aqui o piso. Como ela disse, a Denise, ela já limpou bastante coisa aqui, mas ainda há lama no quintal dela, como a gente disse, Dalisson, e os estragos são enormes aqui. Por todo lugar que a gente olha, a gente vê estrago, móveis perdidos. Inclusive, eu conversei agora há pouco com um morador, ele tem um comércio aqui, tem uma academia, e um dos carros que caiu no córrego foi o dele. Então, para a gente fazer o balanço desses estragos, foram 14 chamados para enchente. 2 carros caíram no córrego que a gente acabou de mostrar aqui na avenida onde eu estou. E algumas pessoas tiveram aí chamado, algumas pessoas foram levadas por essas águas, mas felizmente conseguiram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Olha só, o pessoal ainda está limpando ali, a gente vê um rapaz recolhendo mangueira, inclusive foi de uma academia ali da esquina, que eu falei que o carro caiu no córrego. A gente viu mais cedo, Dalisson, homens da prefeitura fazendo a limpeza aqui de toda a avenida. Ela já está bastante limpa, porque de manhã estava muito suja. Agora, Dalisson, lá do outro lado, vou pedir para o William Mota mostrar também. Sim, fica à vontade. É muito estrago. E o pior de tudo, Dalisson, vai chover mais ainda hoje. A previsão é de que por volta das 5 horas da tarde, aqui em Osasco, caia chuva forte. Volto com você. Pois é, e a previsão de Osasco ontem, inicialmente, era de chover, veja só, das 4 às 5 da tarde. 8 milímetros. Sabe quanto que choveu nesse mesmo período? 60. 8 vezes mais do que havia previsto. Portanto, de vez em quando, a meteorologia erra, né? Que prevê uma chuva menor, só que desabou o mundo e deu prejuízo para muita gente. Realmente, Osasco, na minha opinião, é uma das cidades que mais sofre com a chuva aqui na Grande São Paulo. Entra ano, sai ano e são os mesmos problemas. Falta piscinão, falta ponto de escoamento de água, falta limpeza de rios e córregos e tudo isso tem que ser feito pelo poder público. E sabe o que sobra? Sobra prejuízo para a comunidade, porque a conta não para de chegar. Olha só, a gente está falando de chuva, para você que neste momento está assistindo, vamos falar de São Paulo também daqui a pouco, né? Mostramos Osasco, a Mônica Simões agora há pouco estava lá mostrando o prejuízo que as pessoas tiveram. Imagine só quantas horas aquela família não está presa dentro de casa porque o portão emperrou. A chuva veio, quebrou o portão, não consegue sair e agora está esperando a equipe para ir lá, né? Tirar o portão para eles poderem ver a rua, que até agora nada. Eu fiz um chamado agora há pouco, tem como colocar aqui o SBT News, porque eu quero saber que tipo de prejuízo que você teve. Se você ficou sem energia elétrica, comenta lá, vários pontos aqui de São Paulo. Vila Leopoldina, Barra Funda, Pirituba, Butantã, tudo ficou sem energia elétrica nos últimos dias. Se foi o seu caso, comenta a região que você mora aqui de São Paulo, tá? E você também pode participar com a gente mandando até fotos. Então, se você tem aí uma árvore que caiu na sua rua ou que tá para cair, manda a foto pra gente cobrar a prefeitura. Importante também dizer de qual região aqui de São Paulo você tá falando, pra gente poder cobrar do poder público uma solução. Vou dar uns... Ainda hoje eu vou mostrar a quantidade de árvores que caíram nos últimos 3 dias em São Paulo. É um número absurdo. Por falar em chuva, a chuva de verão tem provocado muitos estragos na região metropolitana de São Paulo como um todo. Muitas ruas ficaram alagadas e completamente intransitáveis. Os bombeiros atenderam quase 200 chamados de queda de árvores. Em quanto tempo, ô Mineirinho? Só ontem. Vários bairros ficaram sem energia elétrica e causaram transtornos para os moradores. Estão me dizendo que a gente já está começando a receber aqui, ó, foto
do pessoal mandando árvore, é isso, mandando foto de árvore perto de casa que caiu. E também tem foto de árvore que está para cair. Alô, prefeitura, eu vou mandar essa localização para ver se mandam ainda hoje uma equipe ver o que pode ser feito para evitar prejuízos, como que a gente vai mostrar agora na reportagem da Letícia Miyamoto, que ela foi em várias regiões atingidas pelo temporal e você vai ver a partir de agora com imagens de helicóptero também a situação caótica que viveu a cidade de São Paulo e a região metropolitana na tarde de quinta-feira. Olha só, a Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão da distribuidora vem sendo impactada por temporais, fortes ventos, alagamentos e até granizo nos últimos 3 dias. Os bairros da Zona Sul e Oeste da capital, além dos municípios da região Oeste, como Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri e Santana de Parnaíba, foram os mais afetados. A concessionária está colocando em forma emergencial mais de 3.000 colaboradores hoje, no período da manhã, para atender as áreas mais afetadas. A empresa vem atuando junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para a retirada de galhos e árvores caídos em função das chuvas e também restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Eu passei um aperto aí, rapaz, essa semana que faltou energia lá em casa e aí eu tomei o famoso banho de caneca, né? Eu descobri lá em Minas a gente fala banho de cavalo e me parece que no Nordeste eles falam banho de cuia, né? Porque aí eu falei, eu não vou tomar banho na água gelada, mas nem a pau, rapaz. Aí esquentei água lá no fogão, temperei, levei, ó, só aqui, ó, no canequinho. Aí o que aconteceu? De manhã, não tinha voltado a energia elétrica. Eu falei, vou tomar mais um banho. Tá bom, já conta essa história. Notícia urgente, helicóptero do SBT, pode colocar no ar, prioridade, é isso aí, ó. Presidente Jair Bolsonaro, neste momento, acaba de chegar em São Paulo. Você vê que ele está caminhando ali de camiseta preta. Está ao lado da esposa Michele Bolsonaro. Deixa eu ver mais quem que está acompanhando. Esse... Ah, tá bom. Então, peraí. Parece muito. É o Flávio Bolsonaro. Agora sim ele olha para o ar. A gente consegue ver, percebeu que está sendo filmado ali pelo helicóptero. Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. É a imagem ao vivo. Nosso helicóptero está sobrevoando agora. Isso aí é o aeroporto de Congonhas. Mais quem? O Renan também, né? O 04, o Renan. Deixa eu ver mais quem ali. É o Flávio Bolsonaro, o Renan um pouco atrás. A gente volta daqui a pouco, porque a expectativa daqui a pouco, então, eu vou trazer o presidente Jair Bolsonaro chegando aqui a São Paulo para ir para o velório da mãe. Vamos para o nosso telão, porque eu pedi você que está em casa para mandar a sua opinião sobre chuva, né? Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Dinho Augusto disse que, ó, essas chuvas de verão são as que mais fazem estragos. Por quê? Porque vem de uma vez e vem forte. Às vezes dura pouco tempo, mas é o suficiente para causar estragos. O Didigo Santini está dizendo, por aqui no ABC Paulista foi tranquilo. Choveu forte, mas sem estragos, graças a Deus. Infelizmente, algumas regiões de São Paulo e da Grande São Paulo não tiveram a mesma sorte, né? E o Di Prado está dizendo que em Cotia, olha isso, gente, presta atenção no que ele diz, 48 horas sem luz. Minha vizinha perdeu alguns peixes por não ter oxigenação no aquário. Realmente um prejuízo gigantesco. A gente pede, ó, Cotia, alô Prefeitura de Cotia, dá uma atenção aí para essa região para restabelecer a energia lá, que o pessoal está perdendo, não só o que está na geladeira, até peixe está morrendo, animais. Veja só, previsão para Grande São Paulo, o que a gente tem agora? É de 19 a 30 graus, né, a previsão do tempo. Em Osasco, 29 graus, a mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Mogi das Cruzes, variação de 19 a 31 graus, vocês estão vendo na tela. Guarulhos, 19 e 33. E em Santos, já vamos virar para mostrar para o litoral, porque em Santos, como é que vai ficar o final de semana, hein? Mínima de 23, máxima de 31, Peruíbe 33 a máxima. Realmente tempo de muito sol, céu aberto. Então quem quiser descer para pegar uma praia no litoral, vai ficar feliz, tá? São Sebastião, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Ubatuba, de 22 a 31 graus é a variação. Como é que fica o interior aqui de São Paulo? Pode botar agora. Já tem o mapa do interior para a gente mostrar. As cidades de Ribeirão Preto. Previsão do tempo, Ribeirão Preto. Agora sim, obrigado. Ó, Ribeirão Preto, máxima de 30. São José do Rio Preto, 34 graus. E Jaú também, 34 graus. Ou seja, o céu forte nas principais cidades de São Paulo. Na capital e na Grande São Paulo não é diferente. No litoral vai realmente ter sol. É a nossa previsão do tempo.
Olha aí, ó. São Paulo, agora para a cidade de São Paulo, final de semana. Máxima de 33 na segunda-feira, que já não é final de semana, né? Mas sábado e domingo tem sol entre nuvens, ó. Por quê? Porque vai sair sol durante a manhã, como a gente tem mostrado, e à tarde, temporal. Agora o assunto que todo mundo quer saber. O sol vai ficar forte no final de semana? A resposta é sim. A gente vai ter um final de semana de muito calor e sol forte. Essa aí foi a previsão que eu acabei de dar aqui, né? Quero saber o que você vai fazer nesse final de semana. Já tem aí uma expectativa? Vai sair com a família, vai curtir o campo ou vai curtir o litoral? Manda lá nas nossas redes sociais que eu quero saber a sua opinião. Gente, tá chegando o aniversário de São Paulo. É no dia 25, próxima terça-feira. A capital faz 468 anos. E o SBT Notícia traz uma dica de passeio para você fazer no feriadão. Que dica é essa? Eu gosto porque eu não sou de São Paulo, tem 10 anos que eu moro aqui, mas tem locais que eu ainda não tive o prazer de visitar. Deixa eu ver qual que é a dica do Luciano Teixeira, meu irmão. Hoje você ficou responsável por garantir o final de semana do paulistano. Boa tarde, me conta onde você está agora, meu irmão. Boa tarde, Darlison. Boa tarde para você que nos assiste. Primeiro, eu estou numa boa aqui, me livrei do sol escaldante lá de fora, estou no ar-condicionado. Botei até um paletó aqui, né? Então hoje eu me dei bem na sombra aqui. Eu estou no Farol Santander, que é no centro de São Paulo, que é uma das principais, Darlison, atrações culturais da cidade de São Paulo e do país, né? Esse prédio aqui, o pessoal está até tirando foto aqui, está cheio de turista. Estou no hall de entrada aqui para falar um pouco desse programa para o paulistano e para quem não é daqui, que está visitando a cidade. O primeiro passeio que vale a pena é andar pelo centro da cidade, o centro de São Paulo, o centro histórico. Aqui pertinho de mim está a Bolsa de Valores, tem o edifício Martinelli. Eu já fiz esse passeio como turista, vale muito a pena um fim de semana ou durante a semana para você ver uma movimentação de pessoas, passear pelo centro da cidade. Aí passeou pelo centro da cidade, veio aqui para o Farol Santander. Uma das principais atrações do prédio é esse lustre aqui, eu estou debaixo dele aqui, ele pesa 1,5 toneladas, mas essa é só a atração de entrada aqui do Farol Santander. São 35 andares, tem 18 andares com atrações, exposições. Uma das atrações está aqui, ó, um café no hall de entrada, tem um outro café no Mirante, no 26º andar. E aí o pessoal chega aqui no edifício, ó, vamos mostrar aqui o pessoal entrando. Faz o registro aqui no Farol Santander. E aí tem várias exposições, como eu falei. Tem 2 cafés, um na entrada, tem um café no 26º, tem um boteco no 28º andar, um boteco que vai ter no aniversário de São Paulo, uma exposição do Adoniran Barbosa, falando um pouco aí das canções que ele fez. Então dá para conhecer, dá para curtir o dia, ficar num café ou ficar num bar. E aí dá para visitar exposições, dá para visitar a exposição do Vicky Muniz, dá para visitar a exposição sobre a memória de São Paulo. Eu estou aqui com 2 turistas que vieram do litoral. Vem cá, meninas, conversa com a gente aqui. Fala um pouco para a gente. Vocês acabaram de visitar aqui, né? O que tem de bacana, que dá dica para o pessoal que está em casa? Bom, eu particularmente adoro vistas, né? Então eu fiquei encantada com a vista do Mirante mesmo, porque nós somos da praia, lá não tem tanto prédio, então a vista é espetacular, vale muito a pena. E também eu acho que a forma que foi organizado o passeio é muito legal, porque ele realmente foi organizado para você ter sensações, né? Então você começa pela vista do Mirante, depois você passa pelo museu e toda a parte histórica do prédio. Então eu fiquei encantada. Eu realmente gostei muito do passeio, vale muito a pena e indico. Mãe e filha aqui, né? E agora estão passeando pelo centro da cidade, né? Isso, a gente veio da praia para passear um pouquinho, conhecer um pouquinho da história de São Paulo. E a gente começou por aqui, que a gente gostou muito. Maravilhoso passeio, super indico. Então, Darlison, é bom lembrar que tem programação especial esse fim de semana, no aniversário de São Paulo também, tem várias exposições especiais. Entrada aqui, ó, por aqui, custa R$30 a inteira e R$15 a meia para estudante, para criança e para idoso. Daqui a pouco eu vou passear mais aqui e vou mostrar mais imagens aqui das exposições e das atrações do Farol Santander, Darlison. Perfeito, obrigado, Luciano. Ó, São Paulo tá fazendo aniversário, mas só que tem mais um queridinho do Brasil que tá fazendo aniversário hoje também. Cadê a imagem aí do queridinho que o Brasil ama? Olha aí,
Quem aí que gosta de Fusca? Me fala o pessoal do estúdio aí, quem gosta? Porque tem gente que não gosta de... Você gosta? É colecionador ou não? É, porque é caro ter um Fusca desses aí, fala aí. É, tem que ter dinheiro. Pois é, gente, ontem foi o Dia Nacional do Fusca. E a gente preparou uma reportagem especial que daqui a pouco eu vou reproduzir, mas antes eu tenho um chamado para vocês. Você que está me assistindo agora tem uma história legal com Fusca, tem uma foto de família, todo mundo dentro do Fusca e aquelas malas em cima, que vocês iam visitar a casa da avó que mora no interior. Manda essa foto de família ou manda um vídeo. Se você tem um Fusca na garagem de colecionador bonito igual esse aí, ó, esse é o Horácio, inspirado no personagem da Turma da Mônica. Ô, Mineirinho, como é que faz para aparecer minha foto aí, o meu depoimento no ar para todo o Brasil assistir? Entra aí no Twitter, usa a hashtag SBT News ou manda pro nosso Instagram que eu quero mostrar ao vivo pro Brasil. Alô Brasil, alô São Paulo, boa tarde para você. Agora 1h em ponto. Esse é o SBT Notícias, o telejornal que te acompanha na hora do almoço. Eu sou o seu amigo Darlisson Dutra, sou o Mineirinho. Quero dizer que é um prazer gigantesco estar com vocês aqui para levar prestação de serviço. Vamos falar de tempo, vamos falar do trânsito e, claro, as dicas para esse final de semana. Então fica comigo. Compromisso marcado, tamo junto e misturado. Até 2h20 eu conto com a sua audiência. Agora, 2 jovens presos em São Paulo, suspeitos de roubar um motorista de aplicativo. Detalhe, eles não estavam no local do crime apontado no boletim de ocorrência. Mas como que eles sabem? Gente, o que comprova o que eu estou dizendo são imagens de câmeras de segurança que mostram os rapazes na porta de casa na hora do assalto. São 2 primos, são esses aí, ó. Presta atenção nessa cena. Porque fizeram um chamado às 4h34 do dia 18 falando para a polícia, ó, aconteceu um sequestro a um motorista de aplicativo que foi colocado dentro do porta-malas, foi agredido. Aí os policiais começaram a fazer uma ronda por aquela região. Avistaram 2 jovens com características parecidas e eles estavam brincando com uma arma de brinquedo, gente, de atirar em latinhas. A polícia falou, são vocês. Eles foram reconhecidos pela vítima. O detalhe é que a família foi atrás das câmeras e comprovaram, ó, no horário em que aconteceu esse assalto à mão armada, os 2 estavam na porta de casa. Agora esse caso está sendo revisto e a família pede justiça e a libertação dos 2 que teriam sido presos de forma irregular. Reportagem é do Fábio Diamante, é denúncia, o SBT Notícias mostra para o Brasil. Olha, a gente tem uma nota da polícia aqui, tá? A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que busca imagens para esclarecer os fatos. Bom, as imagens nós acabamos de exibir. Se procurava imagem, encontraram. O nosso compromisso aqui no SBT Notícias é o seguinte, a gente mostra o fato como é. E a gente sempre vai parabenizar a polícia quando faz um bom trabalho. Agora, quando há a mínima possibilidade de prender um inocente, o nosso compromisso é o mesmo quando a gente cobra uma pessoa que foi vista cometendo um crime, que é que vai para a cadeia. Mas quando há um indício, gente, o boletim de ocorrência foi feito no mesmo horário em que os 2 estavam na porta de casa. E eles ficaram aí, ó, a câmera vai rodando pelo menos meia hora. Ele entra para dentro de casa, volta, aí vai para o outro lado da rua e volta. E aí a gente já mostrou aqui várias pessoas que foram reconhecidas através de foto, entendeu? Às vezes o bandido obriga a pessoa a ficar de costas, aí não consegue ver, aí vê a cor do chinelo, o chinelo é azul. Então a polícia tem que fazer o trabalho que é investigar. E se for culpado, coloca na cadeia e deixa a justiça decidir o futuro. Se for inocente, solta. E se couber aí, como acredito que se for o caso, até mesmo a indenização, porque ficaram presos e acusados de maneira injusta. Pelo menos é o que diz a família. As imagens estão aí, como a polícia solicitou. Um carro invadiu a contramão e causou um acidente no litoral de São Paulo. Deixa eu ver essa cena que foi registrada por câmera de segurança. Olha lá, ó, lá no fundo do vídeo, ó. Já aconteceu o acidente. O condutor do veículo, gente, foi tentar fazer uma ultrapassagem, só que não conseguiu e acabou invadindo a pista contrária. Veja mais uma vez, lá em cima, ó, bateu, ele perdeu a roda, ó. Por isso que ele saiu assim, ó, indo pro canto esquerdo, perdeu a roda dianteira. Um carro que vinha pela avenida não conseguiu frear e bateu. Apesar da forte imagem, ninguém ficou ferido. O caso veio de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Qual é o destaque aí que você viu aí, ó? Você me apontou na tela, foi uma pessoa que escapou por pouco, é isso?
bateu primeiro nesse carro, né, que vinha na parte traseira. Tanto é que um vem para o acostamento aqui no canto esquerdo do seu vídeo e o outro vai para o lado oposto. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A polícia do Rio de Janeiro encontrou uma mansão na comunidade do Jacarezinho, que foi ocupada em um novo projeto do governo. A casa luxuosa pertence ao chefe do tráfico de drogas. Tinha até piscina e hidromassagem. Enquanto isso, é importante destacar, né? A população, gente, vive sob condições precárias. Esse que é um dos 5 bairros mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Ah, mas os traficantes aqui ajudam. Os traficantes às vezes dão dinheiro, dão até gás quando a gente precisa. Eles dão cestas básicas e estão lá luxando enquanto a população perece. Reportagem é denúncia com imagens e detalhes exclusivos que só o SBT Notícias te mostra. Pode rodar. Olha só, essa semana no Primeiro Impacto eu trouxe aqui uma atualização da tecnologia usada pela polícia no combate à violência. Só que parece que quando a polícia deu um passo para frente, os bandidos já deram 10. Por que você está dizendo isso, Odarisson? Você vai ver agora o potencial tecnológico dos criminosos. Coloca a imagem na tela aí para o Brasil acompanhar. É um drone, avaliado em mais de 100 mil reais. É isso mesmo, a gente conseguiu imagens aí dessa apreensão, uma operação da polícia. Olha o controle do drone, só o tamanho do controle você vê. Alta potência, isso aí foi no interior do Rio Grande do Sul. O equipamento, acredite se quiser, era usado, sabe para quê? Para colocar droga dentro do presídio. É isso. Ficavam os bandidos do lado de fora com carregamento de droga para ser comercializado lá dentro do presídio. Subiam no horário do banho de sol lá, soltava a droga lá dentro e fazia-se a festa. Esse aparato que vocês estão vendo aí foi encontrado no apartamento. No local, 3 homens foram presos. Além dos componentes do drone, eles estavam com mais de 10 quilos de maconha. Agora a investigação tem que avançar, Rafa. Sabe por quê? Porque um drone faz barulho. A menos que seja um drone ultra silencioso. Será que ninguém do presídio não via o drone sobrevoando lá para deixar droga? A gente não mostrou esses dias aí uma festa que acontecia dentro de um presídio, com mulher dançando funk, caixa de som. Chegaram a exonerar 3 diretores do presídio, 3 agentes do presídio lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tem que acontecer essa mesma investigação nessa cidade do interior do Rio Grande do Sul para ver se não havia favorecimento de dentro da cadeia. E foi preso um traficante que distribuía maconha na região metropolitana de Porto Alegre. Ele seria o último integrante de um grupo de traficantes com origem no Vale dos Sinos. Olha só, vamos trazer os detalhes desse caso. Eu estou com o André Har, que vai trazer informações. É o 2º caso do Rio Grande do Sul, agora com essa grande apreensão. André, boa tarde para você. É um prazer gigantesco ter você de volta aqui com a gente, com as notícias do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, Alisson, boa tarde a ti e a todos os brasileiros. Pois é, a gente acompanhou aí as imagens de um drone apreendido, quer dizer, nós vivemos uma problemática nos presídios, né, em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, esse caso que teve deste drone, mas veja só, um outro caso muito curioso e que tem a ver com a prisão de um homem no litoral gaúcho ontem, né, aqui bem pertinho de Porto Alegre. O homem que foi preso ontem, um homem de 45 anos, com envolvimento empresário do setor moveleiro, Alisson, e ele foi preso, inclusive, ele foi preso no litoral por envolvimento com o tráfico de drogas, tem uma fábrica de móveis e ligação com as corridas de kart. Está aí o momento que ele está sendo preso, uma pessoa que não tinha ficha criminal. Agora, ele é o 5º integrante desta quadrilha que movimenta entre 3 a 5 toneladas de maconha por mês aqui na região metropolitana. Agora, o detalhe deste grupo criminoso, como dissemos, já tem 5 presos, aí tem uma troca de conversas, chamam a maconha de limãozinho para disfarçar, porque há uma livre conversa entre presos dessa quadrilha com quem estava na rua até então. Então, mais uma problemática, a comunicação dentro dos presídios. Inclusive, falam que, mandando foto, dizendo que estou fazendo aqui, assando uma carne, quando sair do presídio vai comer a carne, e a pessoa de dentro do presídio, um desses 5 integrantes presos, uma conversa tranquila e pedia dinheiro, inclusive, para poder pagar contas dentro da prisão. Agora, o que chama a atenção nessa quadrilha é o quê? Geralmente, Alisson, a gente vê jovens que são captados pelos criminosos para trabalhar para o crime. Neste caso, essa quadrilha eram pessoas idosas que eram captadas
para, né, não levantar suspeita alguma, como explica o delegado responsável pela investigação. Distribuídas, infelizmente, de 3 a 5 toneladas por essa organização criminosa. Em cima dessas investigações, nós já conseguimos, então, apreendermos aproximadamente já 5 toneladas de maconha nesses últimos 2 anos. No ano passado, então, nós prendemos um senhor, um idoso, sem antecedentes policiais, com mais de 80 quilos de droga. Foi dado continuidade a essa investigação e apurado que ele fazia parte desse esquema de distribuição de drogas por parte desta organização criminosa. Então, eles distribuíam droga na região metropolitana. E esse idoso, contando com a colaboração do empresário que seria um familiar seu, eles distribuíam drogas na região metropolitana e também eles possuem fortes relações com o meio automobilístico. Pois é, e entre os presos, já estavam presos, tá? Esse que foi preso ontem é familiar de um dos idosos. Tem 2 homens, Darlison, um de 62 e outro de 66 anos. Então veja só, aquela tentativa de disfarçar, né? A tentativa André, de disfarçar porque é o seguinte, os bandidos... ter, né, aquela aparência mais... o que os bandidos fazem? Seriedade. Os bandidos, os cascas grossas, quem manda mesmo, quer que a droga saia do ponto A para o ponto B. Só que a polícia pode estar nesse meio do caminho. Então, o que eles fazem? Colocam crianças e adolescentes e aí fazem oferta de dinheiro para a criança luxar, para tirar onda. Mas só que agora estão se superando, estão colocando idosos, né? Porque quem é que vai suspeitar de um senhor de 60, de 70 anos? A senhorinha lá com dificuldade para caminhar, a polícia até ajuda. Você, cidadão de bem, ajuda. Quando você vai ver o que ela está levando dentro da bolsa, está levando droga. Olha o limãozinho aí, ó. 50 gramas de limãozinho. É a erva, é a maconha. Só que agora, André, o limãozinho aí azedou. 50 azedou pro lado aí dos limãozinhos, né, ô André? Não, e a comunicação, um desses idosos pedia para o familiar, esse que foi preso ontem, de 45 anos, ele pediu uma transferência de R$200 porque as contas dentro do presídio eram caras. Contas dentro do presídio, ou seja... transparecendo aí, revelando aí também alguma comercialização, inclusive dentro do presídio, quer dizer, comunicação via rede social de quem está preso, Darlison. Inacreditável. Agora, André, me parece que veio uma informação aí, pediram pra gente apurar, com relação a um adolescente, né, de 14 anos, estava no shopping vendendo bala, e ele foi algemado, é verdade que ele foi algemado por seguranças desse shopping, André? Que história é essa? A gente vai explicar, isso está sendo ainda bem investigado, tá? Porque não há um registro ainda, não foi feito um boletim de ocorrência. Foi nessa semana, na Zona Norte de Porto Alegre, um jovem de 14 anos, aparece aí algumas imagens, a gente percebe, dele sendo abordado. E aí nós temos algumas versões, porque o jovem, ele diz que estava ali descansando com um amigo, quando então foi abordado pelos seguranças desse shopping. Aí a gente tem a versão desses seguranças, no caso do shopping, dizendo que havia um policial militar circulando coincidentemente e aí teria feito a abordagem a esse jovem de 14 anos. Já a Brigada Militar, né, que é a nossa Polícia Militar aqui no Sul, diz que houve um chamado da segurança do shopping para atender um caso suspeito de um rapaz que estaria provocando alguma confusão. Na verdade, isso não tem nada muito esclarecido. O fato é que esse jovem de 14 anos teria sido algemado porque estava provocando confusões, colocando em risco. Então, como eu disse, não há nada ainda muito claro. Só que é um caso que a gente lembra. Na semana passada mostramos aqui mesmo no SBT de uma mulher de cor negra que estava também num outro shopping e foi abordada por suspeita de ela estar roubando. E o caso, né, mais grave de todos, que é o do João Alberto, que morreu dentro de um shopping também na Zona Norte aqui, do hipermercado, na verdade, quando foi abordado pelos seguranças desse hipermercado. Então, são situações, né, Darlison, que a gente precisa ficar atentos e esclarecer de fato o que aconteceu. Se esse rapaz estava lá dentro, por que foi algemado? Há uma discussão também no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à algema em adolescentes e é tudo isso que vai ser verificado a partir de agora, Darlison. Vamos ficar de olho, André. Obrigado por enquanto. Aqui em São Paulo tá céu claro, 29 graus. Como é que tá o tempo aí na querida Porto Alegre? Olha, agora com a umidade, Darlison, a temperatura, e a gente já vinha acompanhando aí essa onda de calor que eu tenho 50 anos, Darlison, e pouquíssimas vezes eu vi um calor tão intenso e com tanta umidade.
e que dá uma sensação muito ruim. A gente está com temperaturas chegando a 30 graus, passando de 30 graus nesse momento em Porto Alegre, mas aquela onda de 40, 41 até 42 graus, isso vai se repetir pelo interior do estado até domingo, segunda-feira, Dalisson, com riscos de queimadas, inclusive na região oeste, e temporais que atingem, né, de maneira muito rápida diversos municípios. Está muito quente, sim. Parece que a partir de terça vai melhorar um pouco. Boa, vão ter que tomar o chá gelado agora, igual o povo lá no Mato Grosso faz o tererê. Vão transformar o chimarrão no tererê. Obrigado, André. Não, de jeito nenhum. A tradição não se quebra. Bom trabalho, bom fim de semana. Valeu, bom trabalho, bom fim de semana, meu irmão. Vamos lá. Olha, o SBT Notícias, gente, a partir de agora, vocês já estão vendo a foto. A gente vai prestar uma homenagem a uma das maiores artistas da história do Brasil, Elza Soares. O corpo da cantora está sendo velado neste momento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai lá para o teatro para mostrar um pouco sobre o velório, a despedida de quem foi lá dar o último adeus. A artista morreu ontem aos 91 anos de causas naturais. Em mais de 6 décadas de carreira, ela gravou discos de vários estilos, foi referência artística e alcançou sucesso internacional. Elza Soares, para vocês. Minha carne negra. Uma voz marcante. Mais barata do mercado é minha carne negra. Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1930 e teve uma história de lutas e superação. Falou sobre o amor à música nesta entrevista concedida ao SBT em 2016. A música é o sedativo da dor. Melhor remédio, cantar ainda é remédio bom. Elza Soares morreu de causas naturais em casa na tarde desta quinta-feira. Coincidentemente, no dia da morte de Mané Garrincha, com quem foi casada. O atleta faleceu há exatos 39 anos. Na vida pessoal, Elza enfrentou o alcoolismo do companheiro com quem teve um filho. De infância pobre, foi mãe pela primeira vez aos 13 anos. Mas os problemas não a impediram de alavancar a vida profissional. Foi considerada uma das maiores artistas do mundo e eleita a voz do milênio pela BBC de Londres. Tanto carisma marcou. Em 2020, foi enredo da Escola de Samba do Coração, A Mocidade. A morte de Elza Soares causou repercussão. Na página da cantora, nas redes sociais, a família e a equipe disseram que a amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs de todo o mundo. Zeca Pagodinho lamentou. Grande Elza Soares, sempre divertida, uma das melhores cantoras de samba que eu já conheci, minha queridona, vai com Deus. O sambista Arlindo Cruz postou que a música perde uma grande referência. A cantora Preta Gil chamou Elza de rainha, a mulher do fim do mundo, a mulher imortal. É uma das maiores artistas da história do Brasil, uma das maiores vozes que eu já ouvi em toda a minha vida. Permaneceu sempre moderna, vigente, dialogando com as novas tendências musicais, conquistando novas plateias e uma história de vida incrível que sintetiza o Brasil, a mulher brasileira, o canto brasileiro. Viva Elza Soares! Elza Soares gravou 34 discos. Nos últimos anos, ela continuou fazendo shows, mesmo numa cadeira de rodas. Eu vou ficar aqui até acabar a festa. Em um recente dueto com a jovem revelação da MPB, Agnes Nunes, elas recriaram a música Meu Guri, de Chico Buarque. Olha aí, ai, é o meu guri, olha aí. Na música Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares encerra em tom profético. Me deixem cantar até o fim. É ou não é uma... Mesmo hoje, né? Você ouvir Elza Soares, é uma voz gostosa, uma voz agradável, calma. Aquela rouquidão tradicional, ó. Pois é, e no dia em que o país se despede da cantora Elza Soares, é importante que a gente lembre a importância da artista, né? Pra música como um todo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar... Lembra que eu falei que uma artista famosa internacionalmente fez um post exclusivo destinado a Elza Soares? Daqui a pouco eu coloco esse post, tá?
Deixa eu conversar agora com o produtor musical, o Thomas Roth, que também foi jurado de programas aqui do SBT como Ídolos, e o qual é o seu talento. Thomas, eu não consigo imaginar, né, você com essa história da música, o sentimento ao perder a Elza Soares. Eu queria que você falasse, né, além da pessoa dela, como ela era como artista, né, o que fez receber o título da Voz do Milênio. Boa tarde, meu irmão, e obrigado por nos receber. Boa tarde, Dalisson. Prazer estar aqui conversando com vocês. Na verdade, a gente tem que começar a falar da voz, da personalidade, da figura de Elza Soares, o conjunto da obra. É uma das maiores vozes de todos os tempos, uma das maiores sambistas que esse país já ouviu, uma das personalidades mais incríveis e com uma história impressionante. A história de Elza Soares é uma sobrevivente. E uma sobrevivente que tem uma história realmente impressionante, que virou rainha. Ela levou efetivamente o nome da arte e da música brasileira para o mundo e é, sim, uma pessoa a ser celebrada e respeitada. Imagens aí da Elza Soares, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar trechos da entrevista que ela deu para o Danilo Gentili no The Noite. Realmente é um momento de muita dor para a música. Sobre a voz dela, você falou dela como artista, falou dela como pessoa, né? A história. A Elza Soares, vocês terem uma ideia, gente, ela foi mãe ainda na adolescência. E mesmo assim conseguiu chegar ao estrelato nas grandes rádios, conhecida internacionalmente. E o que ela tinha, ô Thomas, de diferente na voz, no timbre, que chamava tanta atenção? Bom, de fato, a voz dela tinha uma coisa absolutamente única e todos os trejeitos, aquela coisa rouca que ela já tinha a mania de brincar, que ela imprimia a personalidade, porque a gente não pode dissociar a voz da personalidade dela, né? Elza era um vulcão, era um ser com uma energia, com um talento, uma capacidade de improviso, uma inteligência incrível. Então isso fez de fato com que ela se transformasse naquele ser absolutamente único, com uma interpretação sempre muito única, muito personal, e de fato isso construiu esse nome gigantesco que ela tem, merecidamente. Perfeito, tá aí nas palavras do Thomas, grande parceiro nosso, produtor musical, é praticamente da casa. Obrigado por ter nos recebido e ter feito essa homenagem no dia em que a gente se despede da Elza Soares, tá, meu irmão? Muito obrigado. Imagina, sou eu quem agradece, Dalisson, e eu realmente convoco as pessoas, conheçam a fundo a história, não só da Elza, como de outros artistas nossos, que merecem ser melhor conhecidos, respeitados, porque realmente são eles que levam o nome do Brasil para fora e fazem o Brasil ser tão querido. Muito obrigado. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai revelar lá qual é a artista internacional que fez esse post em homenagem a Elza Soares. Obrigado, Thomas. Deus te abençoe, irmão. Obrigado a vocês por ter nos atendido. Vamos mudar de assunto. O presidente Jair Bolsonaro, gente, chega daqui a pouco ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O presidente interrompeu a viagem oficial ao Suriname. Essa imagem é ao vivo, é isso? Imagem ao vivo, o avião presidencial da Força Aérea Brasileira. Neste momento, vocês estão acompanhando, você vê que o tempo está um pouco fechado ali, na região de Congonhas, onde o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da Michele Bolsonaro, a primeira-dama, estão chegando, é questão de minutos para segundos, né, para tocar o solo. Você vê que ele já vai perdendo altitude, já vai descendo, se aproximando das residências ali, dos prédios. É uma imagem ao vivo, é o nosso helicóptero, a imagem do helicóptero essa aí? Do SBT ou estamos por terra? Helicóptero do SBT ao vivo, está sobrevoando as imediações. Esse aí é o avião da Força Aérea Brasileira, o avião presidencial que estava com o presidente Jair Bolsonaro numa missão diplomática lá em Suriname, na América do Sul. Tinha viagem marcada também para a Guiana, só que acabou cancelando tudo. Ontem à noite, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a mãe, a dona Olinda. Ao momento em que vai pousar, ó. Imagem ao vivo, pousa neste momento no aeroporto de Congonhas.
toca ali o trem de pouso, me parece que um pouso tranquilo para o avião da Força Aérea Brasileira. Aí dentro está o presidente Jair Bolsonaro. Vocês acompanharam agora ao vivo, em tempo real, para todo o Brasil, mostrando a pista do aeroporto de Congonhas, uma pista que neste momento é exclusiva para o pouso do presidente Jair Bolsonaro. Agora, 1h30, você que neste momento está recebendo o sinal do SBT, o SBT Notícias está mostrando ao vivo, através das nossas imagens, o avião do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai descer. Assim que o presidente descer, a gente volta a mostrar a imagem ao vivo, porque a Fernanda Trigueiro, ela está neste momento na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, onde a dona Olinda está sendo velada. Fernanda Trigueiro, agora sim, em frente ao ponto. O presidente Jair Bolsonaro, como você viu narrando, já chegou aqui em São Paulo. É questão de minutos para ele descer da aeronave. Deve pegar um carro e seguir direto até aí a cidade de Eldorado. Enquanto a gente vai dividindo a imagem, está taxiando o avião do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco ele desce, acompanhado certamente da sua comitiva, assessores. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também está acompanhando o presidente. A gente mostrou agora há pouco os dois dos filhos do Bolsonaro, o Flávio e o Renan, que chegaram um pouco mais cedo numa outra aeronave. E agora a Fernanda Trigueiro, pronto, imagem recuperada. Tá aí o Flávio Bolsonaro, minutos antes, desceu num jatinho, um voo particular, privado, ao lado do irmão, o Renan, que vão seguir também para Eldorado. Fernanda Trigueiro, como é que está a expectativa para a chegada do presidente e dos familiares? Dalisson, a informação que a gente teve é que o presidente Jair Bolsonaro, junto com a primeira-dama Michele e também os dois filhos, a gente mostra então as imagens recuperadas do momento em que Flávio Bolsonaro, acompanhado da esposa dele e o filho caçula Jair Renan, eles chegam a São Paulo. Eles devem vir todos aqui para a cidade de Eldorado de helicóptero, viu, Dalisson? Isso, é claro, para agilizar realmente todo esse processo. Eldorado é uma cidade que fica a mais ou menos uns 180 quilômetros da capital paulista. Aqui no velório da dona Olinda Bolsonaro, a mãe do presidente Jair Bolsonaro, os 5 irmãos dele já estão por aqui, viu, Dalisson? O velório começou por volta das 11 horas da manhã de hoje. Só falta realmente, então, o 6º filho de dona Olinda, o presidente da República, chegar para que eles façam essa cerimônia. O sepultamento já está marcado, também já foi confirmada a hora do sepultamento, será no cemitério aqui da cidade de Eldorado, às 17 horas. Uma grande expectativa, a gente tem também imagens do momento em que a comitiva de segurança do presidente Jair Bolsonaro chegou aqui na cidade de Eldorado, uma cidade muito pacata, uma cidade muito tranquila, tem apenas 15 mil habitantes. Jair Bolsonaro morou por aqui dos 11 aos 18 anos de idade. A família dele toda continuava aqui na cidade. A informação que a gente tem, inclusive, é que, além da dona Olinda, os outros filhos dela, que são comerciantes aqui da cidade, continuaram morando em Eldorado. Dona Olinda deu entrada em um hospital na cidade de Registro, que é uma cidade um pouco maior, que tem uma estrutura maior, que fica a 50 quilômetros aqui de Eldorado, na segunda-feira, Dalisson. Ela deu entrada com um quadro de desidratação e também infecção urinária. Ao longo dessa semana, a dona Olinda, que já tinha 94 anos, teve o estado de saúde se agravando, até que durante a madrugada ela sofreu 2 paradas cardíacas e acabou não resistindo. Foi o próprio presidente que, pelas redes sociais, anunciou o falecimento da mãe dele, e agora há pouco ele também postou um vídeo no Twitter dele mostrando o último encontro que teve com a mãe. Durante o mandato, o presidente Jair Bolsonaro fez 3 visitas à dona Olinda aqui na cidade de Eldorado. Nesse vídeo que a gente mostra aí para vocês, foi em agosto, então, do ano passado, nesse último encontro. Durante esse dia, Jair Bolsonaro disse, inclusive, que a mãe não teria reconhecido ele, já demonstrando o estado de saúde da idosa bastante debilitado. Jair Bolsonaro, inclusive, teria dito ali a parentes que acreditava que aquele momento, aquele encontro poderia ser o último entre mãe e filho. Dalisson. Vamos voltar com a imagem ao vivo. Obrigado por enquanto. A Fê continua aqui no caso, porque a gente tem aí a imagem ao vivo, e se puder dividir igual você estava fazendo, Valdir,
agora há pouco aquela imagem recuperada do helicóptero de onde o presidente Jair Bolsonaro deve sair daqui a pouco de Congonhas, com destino à cidade de Eldorado, onde está neste momento a Fernanda Trigueira. Ela falou da preparação para o velório, que neste momento já está acontecendo. O corpo da dona Olinda já está sendo velado, há a presença dos irmãos do presidente e aguarda-se agora, né, a chegada do mais ilustre deles, presidente da República, Jair Bolsonaro. Me parece que vai a família toda junta, ó. Imagem da esquerda é o helicóptero que pousou agora há pouco. Essa aí é a comitiva que estava na aeronave, já vai ficar em Congonhas para liberação para os parentes, né? Os dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, ele e também a primeira-dama Michele Bolsonaro. Imagem à esquerda é o helicóptero que daqui a pouco deve levantar voo do aeroporto de Congonhas com destino a Eldorado. Eldorado fica a cerca de 200 quilômetros, se eu não me engano, aqui da cidade de São Paulo. Deve ser um voo de poucos minutos, em questão de instantes ele chega lá. E agora, pontual, o avião da Força Aérea Brasileira pousou 1 hora e 30 minutos, exatamente como estava previsto de acontecer. Daqui a pouco, assim que o presidente descer da aeronave, pode cortar para a imagem ao vivo, porque antes disso eu vou para Brasília para ver a repercussão da morte do presidente, da mãe do presidente, aliás, dona Olinda. É o Felipe Malta que está comigo, né? Imagino que o mundo político, de uma maneira geral, né, principalmente os aliados ao presidente Jair Bolsonaro, já se pronunciaram mandando condolências ao presidente e a toda a família, né, Felipe? Boa tarde para você. Com certeza, Darlison, os aliados, mas também os adversários, né? Porque esse é um momento em que não há divergências entre nenhum de nós, né? É um momento delicado. Boa tarde para você, boa tarde para você que está em casa e acompanha o SBT Notícias. Os primeiros a se manifestarem foram os filhos do presidente. O senador Flávio Bolsonaro agradeceu à avó por tudo. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro relembrou momentos com dona Olinda e disse: na memória, os momentos doces da minha infância, até os mais recentes com ela e com sua risada peculiar. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, prestou as condolências à família e disse que Deus conforte o seu coração e receba a dona Olinda de braços abertos. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também se pronunciou e disse: quando uma mãe morre, quando se vai para sempre a melhor parte de Deus que temos em nós. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estendeu as condolências aos demais familiares e também aos amigos da mãe do presidente. Políticos que não são aliados do presidente também desejaram força a Bolsonaro. Por exemplo, Ciro Gomes, que disse: por maiores que sejam as nossas divergências, há momentos que superam esta barreira. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também lamentou a morte de Olinda Bolsonaro. Darlison, é com você. Tá certo, a gente vê aí, né, as condolências de vários políticos se manifestando. Eu trouxe o Felipe Malta, porque realmente há uma repercussão gigantesca em Brasília neste momento. Muito bem dito pelo Felipe, né? Numa hora como essa, não há adversários políticos. Todo mundo se une pela solidariedade. Afinal de contas, é um ser humano e, mais do que isso, né, a mãe de alguém. E a gente sabe que o amor que se tem, um amor maternal, tanto da mãe quanto o amor de um filho para a mãe, isso aí é inestimável. O presidente Jair Bolsonaro, em vídeos, ó, dando risada, a dona Olinda, né, foi sã aí até pouco antes de começar a apresentar alguns episódios de esquecimento, em função da debilidade, né, da saúde dela, foi levada até o hospital de Registro, que fica a cerca de 100 quilômetros de Eldorado, para receber um suporte médico. Infelizmente, acabou falecendo. Deixa eu agradecer aqui no telão o Felipe Malta, que vai ficar de olho em tudo que acontece em Brasília. E se houver alguma manifestação, tá, Felipe, o canal tá aberto para você, meu irmão. Combinado. Muito obrigado por enquanto. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, completou 1 ano no cargo. A data é marcada por uma crise internacional que inclui até mesmo o risco de uma guerra. É notícia internacional aqui no SBT Notícias. Vem comigo, vem, 1 hora e 41 minutos ao vivo para São Paulo e para boa parte do Brasil. Agora a gente vai falar de esportes. A FIFA, gente, mal abriu a venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar e se surpreendeu com a grande procura. Sabe quantos ingressos, né? Quantos pedidos de venda de ingressos eles tiveram em apenas 24 horas? Mais de 1.200.000 solicitações. E adivinhe só, quem foi o país que mais encomendou ingresso? O Brasil.
uma coisa é encomendar, né? Outra coisa é ir. Além do Brasil, quais são os outros países que entraram com pedido para competição, né? Argentina, México e Estados Unidos. O jogo mais procurado foi a final, com mais de 140 mil solicitações. Será que o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo do Catar? É o que a gente quer saber, né? Tem vários jogadores despontando aí, Vinícius Júnior jogando muito lá no Real Madrid. O Real Madrid como tudo, tem o Éder Militão, tem o Casimiro, o Coutinho voltou a jogar bola. Vamos ver. Esse primeiro período de venda vai até o dia 8 de fevereiro, mas os torcedores só vão saber se conseguiram os ingressos no início de março. Ou seja, você pode até tirar uma onda. Entra lá no site da FIFA, se inscreve para você comprar um ingresso. Aí você fala assim, eu vou para a Copa do Mundo. Agora, comprar o voo, comprar a passagem para o voo, pagar o ingresso é outra história, mas você pode luxar, né? Devendo e luxando, é assim que a gente vive. A Copa do Catar começa no dia 21 de novembro. A Confederação Sul-Americana de Futebol já definiu o presidente para o próximo mandato, 3 meses antes de acontecer a eleição. O terceiro mandato do paraguaio Alejandro Domingues foi aprovado pelos 10 países que constituem a Conmebol. Ele será o único candidato na eleição que acontece no próximo congresso da entidade em abril, em um evento no Catar, quando também acontece o sorteio da Copa do Mundo. Alejandro Domingues foi eleito pela primeira vez em 2016. E a Conmebol é uma grande parceira, está junto com a gente aí na transmissão da Copa Libertadores da América. O Ministério da Justiça da Itália vai pedir a execução da pena do jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, no Brasil. A notificação formal será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Se o pedido for aceito, Robinho e Ricardo Falco vão cumprir a pena aqui no Brasil, já que o Brasil não extradita seus cidadãos. As autoridades italianas também vão incluir os nomes dos dois na lista vermelha da Interpol, que inclui os criminosos mais procurados do mundo. A partir disso, Robinho e o amigo Ricardo Falco, o pedido de prisão contra os dois será difundido em 195 países. E se saírem do Brasil, eles podem ser presos e levados à Itália. Lembrando que os dois foram condenados em última instância à sentença de 9 anos de prisão por estupro de vulnerável contra uma jovem albanesa. Robinho nega o abuso. Agora, 1h45, 1h45, horário de Brasília. A gente está ao vivo para São Paulo e para boa parte do Brasil. Eu sou seu amigo Darlisson Dutra. Fica comigo que as principais notícias do dia você acompanha até as 2h20 da tarde. Eu vou mostrar agora imagens do presidente Jair Bolsonaro chegando ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Veja só o nosso helicóptero flagrando. Jair Bolsonaro desce a escada, os seguranças já o aguardam em solo. Esse é o momento em que ele desce do avião da Força Aérea Brasileira e vai se dirigir até a aeronave, né? É um helicóptero também da Força Aérea Brasileira estacionado a poucos metros numa área de Gramado, de onde deve seguir Bolsonaro para a cidade de Eldorado, que fica no interior de São Paulo, onde está acontecendo neste momento o velório da dona Olinda, mãe do presidente Jair Bolsonaro. Ele chega, abraça, me parece que o Flávio, né, um dos filhos, que tinha pousado aí no aeroporto de Congonhas momentos antes, e a gente mostrou a imagem ao vivo, junto com o Renan, o famoso 04. Portanto, até o momento que eu consegui visualizar, a primeira-dama não está com o Bolsonaro. Ela deve ir, talvez, num voo particular, separado do resto da família, junto para se encontrar lá, né, com os outros membros da família do presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem foi recuperada de minutos atrás, do momento em que Bolsonaro caminha ao lado de seu filho Flávio. Ali está um carro da Polícia Federal. Parece que vão passar direto, porque é uma caminhada de poucos metros até o helicóptero também da Força Aérea Brasileira. A dona Olinda já estava internada desde a última segunda-feira na cidade de Registro, que fica próximo a Eldorado. É uma cidade com maior suporte médico. Ela sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias ontem à noite e acabou falecendo. A confirmação da morte dela foi feita pelo próprio Jair Bolsonaro através do Twitter. A gente segue acompanhando e daqui a pouco eu volto ao vivo também com a Fernanda Trigueiro, de onde acontece o velório. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 6
a 17 anos. Poucas horas após a liberação, São Paulo começou a usar o imunizante para a vacinação infantil. E aí? Quando é que o seu filho nessa faixa etária vai poder ser vacinado? Você descobre agora na reportagem. E tem pessoa maldosa ainda espalhando a notícia como essa, como fake news, né? Que acaba dissuadindo os pais de levarem as crianças. O pai tem a preocupação com a saúde do filho. Aí vê uma notícia dessa, uma criança sofreu uma parada cardíaca depois de tomar a vacina. Pô, descobriram aí que nada tinha a ver com a vacina, que a criança já tinha um problema. Isso iria acontecer a qualquer momento. Fica aqui o nosso compromisso sempre com a verdade, um jornalismo de credibilidade, para não só incentivar as pessoas a tomarem a vacina, mas também dar todas as informações necessárias quando cada dose, cada faixa etária, quando for a hora de cada faixa etária se vacinar. Gente, vamos falar, felizmente, dos casos de Covid. Depois de bater um recorde de quase 70 mil novos casos na quarta-feira, o estado do Rio de Janeiro fechou esta quinta com 22.400 novos casos. O estado de São Paulo teve 10.545 resultados positivos. O Rio Grande do Sul também registra a maior média de infecções diárias desde o começo da pandemia. Só uma informação complementar com relação aos dados do estado de São Paulo. Os dados estão defasados por conta de um erro no sistema. Que as pessoas podem se perguntar, peraí, o Rio de Janeiro teve mais casos do que São Paulo? Não, é que os dados ainda estão sendo atualizados por uma falha no sistema. Você vai acompanhar como é que está a situação da pandemia de Covid-19, sobretudo da variante Ômicron, em todo o país a partir de agora. Em estado grave por complicações da Covid-19 é a atriz Elisângela, que fez história na televisão brasileira. Ela tem 67 anos e está no hospital em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Elisângela foi internada nesta quinta-feira com sequelas respiratórias por causa do coronavírus. Segundo a prefeitura, a atriz chegou passando mal no hospital e quase teve que ser entubada. Mas os médicos conseguiram estabilizar a artista, que já não está mais com Covid. A assessoria dela disse que Elisângela é bem rebelde, viu? E contra a vacinação. A atriz não tomou nenhuma dose dos imunizantes contra a doença. Elisângela estreou na TV ainda criança em 1965 e já fez mais de 30 novelas. Importante a gente destacar um dado relevante. No Rio de Janeiro, uma pesquisa que saiu, que quase 80% das pessoas que estavam internadas nos hospitais não haviam completado o ciclo vacinal. Ou seja, ou não tomaram nenhuma dose ou tomaram apenas a primeira dose. E ela, que não tomou dose porque é contra a vacina, acabou sendo internada em estado grave, por pouco não foi entubada. Tem gente que é entubada e não volta. Essa aí conseguiu ser estabilizada. Então fica aqui o nosso recado para você que está em casa, que ainda não se vacinou. Lá na Europa foi uma correria tão grande, porque os números de mortes começaram a subir assustadoramente. Aí todo mundo está fazendo fila, horas, para conseguir se vacinar. E infelizmente tem gente que não teve tempo, né? Chegou, começou a passar mal na fila, foi internado no próprio hospital e acabou morrendo. Fica aqui o nosso recado. Vamos falar desse assunto. Eu falei dos países na Europa. A Áustria é o primeiro país europeu a tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para todas as pessoas com mais de 18 anos. Em outros países do continente, a disparada de casos da Ômicron provoca uma corrida aos postos de imunização. Foi o que eu disse agora. Na Áustria, se você não se vacinar, vai pagar uma multa equivalente a R$22 mil. Já pensou se a moda pega por aqui? Na tela. Olha, a Polícia Militar prendeu um suspeito de participar da morte de uma idosa de 84 anos na zona sul de São Paulo. Os ladrões invadiram a casa de um casal de idosos para roubar, mas como eles não encontraram nada de valor, sabe o que eles fizeram? Torturaram as vítimas e em seguida fugiram. Quem vai trazer informações desse caso é a Daniele Brandi, plantão policial a partir de agora. Dani, como é que a polícia conseguiu chegar até esses suspeitos? Pois é, Darlison, esse crime, aconteceu em abril do ano passado e desde então a Polícia Civil iniciou uma investigação e hoje, depois de todo esse tempo, conseguiu localizar uma das pessoas, um dos suspeitos acusado aí de participar dessa quadrilha que invadiu essa casa dos idosos. Ele foi preso na zona leste de São Paulo. A polícia não informou mais detalhes, talvez até para não atrapalhar, afinal de contas, a investigação ainda continua, Darlison, porque ainda tem outros
3 suspeitos de estarem envolvidos aí nesse crime. Portanto, uma pessoa foi presa hoje de manhã, encaminhada ao Distrito Policial de número 63, que fica na zona leste de São Paulo. Só relembrando, né, para o nosso telespectador, esse casal acabou sendo vítima aí dessa tentativa de assalto. Esses criminosos, 4 entraram na casa do casal. A dona, na verdade, Shideko Shimomura, de 84 anos, e o marido dela também, o Tetu Shimomura, de 93, eles estavam em casa quando foram abordados por 4 criminosos. Quando eles perceberam que na casa não tinha nada de valor, então eles começaram a torturar esse casal e, infelizmente, a dona Cida, como era conhecida, não resistiu. O marido dela ainda tentou socorro, ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Desde então, a polícia iniciou essa investigação e hoje conseguiu chegar até essa pessoa, esse homem que foi preso. A identidade dele não foi revelada, Darlison. A polícia diz que, na verdade, isso pode atrapalhar ainda as investigações, uma vez que outros 3 homens, que também são acusados de participarem desse crime, continuam sendo procurados. E, claro, que conta com a ajuda também da sociedade, né? Se alguém tiver alguma informação, temos, inclusive, vídeos, né, que foram divulgados na época da ação desses criminosos. Se alguém tiver alguma informação, pode procurar uma delegacia ou também ligar no 190, lembrando que a denúncia é anônima. Esse homem que foi preso hoje, acusado de ter participado do crime da dona Cida, da morte da dona Cida, foi encaminhado ao distrito de número 63, portanto, permanece preso, claro, à disposição da justiça, e o testemunho dele, né, ali, Darlison, deve ajudar também a polícia a tentar chegar nesses outros 3 criminosos que continuam foragidos. Daniele Brandi, obrigado por enquanto pelas informações, tá? Qualquer novidade a gente volta a se falar. Olha, um homem morreu, gente, depois de ter sido atropelado por um carro desgovernado. Imagens de câmera de segurança registraram quando tudo aconteceu. Vai vendo, ó, o homem empurrando a bicicleta ao lado da pista, ó. Gente, parece que ele percebe o que vai acontecer e tenta se proteger. Agora por outro ângulo, ó. Mas ele, infelizmente, não deu tempo. O carro estava em alta velocidade. Foi atropelado pelo carro que logo na sequência invadiu uma loja. Segundo a polícia, o motorista Alberto Silveira Caetano Arruda foi preso em flagrante. Por que ele foi preso? Adivinha? Estava bêbado, embriagado. Esse caso aconteceu em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E agora eu quero saber quais são as notícias mais lidas no SBT News, o portal de notícias do SBT. Deixa eu chamar o Fernando Jordão. Fez uma pesquisa para mostrar o que foi assunto nesta sexta-feira. O que está bombando por aí, Fernando? Prazer ter a sua volta. Boa tarde, meu irmão. Esse aí foi o Fernando Jordão. Olha, agora a gente vai direto ao estúdio do Rio de Janeiro, onde está a Isabelle Benito. Vou botar aí Isabelle Benito, que voltou. Prazer ter você de novo na sexta-feira. E aí, quais são os destaques do Rio? Como é que você tá, amiga? Boa tarde. Olá, Mineirinho. Boa tarde pra você. Boa tarde, Brasil. Aqui tá quente, mas como eu tava ouvindo você e o colega de Brasília, pelo menos a gente tá no ar-condicionado, né? Mas o Rio de Janeiro é chapa quente no clima e chapa quente na investigação. O destaque de hoje aqui do Rio de Janeiro é que a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da capital, investiga a execução do suspeito de contravenção no Recreio dos Bandeirantes, que fica na Zona Oeste. Eles estão atrás de câmeras de segurança. Um crime que teria sido premeditado. A gente vai ver a reportagem completa agora. Pode rodar. Agora, Isabelle, a gente muda um pouco de assunto, porque ficou para o Rio se despedir pessoalmente da rainha Elza Soares, né? O velório dela ainda está acontecendo e parece que tem uma previsão do cortejo para sair daqui a pouco pelas ruas do Rio, né? Exatamente, Darlison. A voz do milênio, né? Eu acho que a cantora Elza Soares se silencia em vida, mas a obra dela vai ficar para sempre. A gente vai trazer agora uma reportagem especial sobre a vida, não só dessa cantora extraordinária, que assinava a própria voz no rasgo da dor de uma mulher forte, em que passou por muitas dificuldades e superou nessa vida. Veja. Fãs e admiradores fizeram fila para dar o último adeus a Elza Soares. Ela representa a minha ancestralidade, a minha música e o meu tudo. Elza Soares foi uma negra, guerreira, sofreu e venceu. Eu amo a Elza, sempre vou amar. Amigos e parentes também se reuniram no Teatro Municipal para a despedida. Integrantes da Mocidade Independente de Padre Miguel, Escola de Samba do Coração, fizeram homenagens para a cantora.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no velório. Vamos celebrar a vida da Elza Soares, homenagear muito, porque o Brasil deve muito a ela. Em agosto do ano passado, Elza Soares decidiu deixar o apartamento onde vivia na praia de Copacabana e foi morar com a neta no Recreio dos Bandeirantes. Queria ficar mais perto da família. Vacinada e com a dose de reforço, ela chegou a ter a Covid-19 no fim do ano passado. Tinha muito medo de morrer, mas se recuperou sem problemas e acabou partindo naturalmente na tarde de ontem. Mas antes, ela chamou familiares e o empresário para avisar que estava indo embora. Ela falou, eles chegaram para me buscar. E depois que ela falou, eles vieram me buscar, a respiração começou a ficar mais frágil. E a ambulância chegou poucos minutos depois e já detectaram que ela estava sem batimento. Estava com batimento muito fraco, com uma pulsação muito fraca. E aí, às 15 horas e 45 minutos, Elza descansou. Para mim foi muito difícil porque, assim, eu sou a primeira neta. A impressão que eu tenho é que minha avó quis que na hora que ela também fosse para um outro plano, que mudasse o plano de vida dela, que eu tivesse ali com ela. Elza sonhava ver a bisneta Maria Eduarda brilhar como cantora. Era uma mulher incrível, 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 incrível. Ela mereceu todo o carinho, todo o amor que o mundo deu para ela, não só a gente como família. Essa mulher batalhou muito para chegar onde está. Ela foi incrível. Olha, eu continuo no Rio de Janeiro agora, dividindo tela com a Renata Igrejas, que está em frente ao Teatro Municipal, onde foi velado o corpo da Elza Soares. Já vejo o corpo de bombeiros aí atrás. Acredito que é questão de minutos para começar esse cortejo, né, ô Renata? Boa tarde para você. Oi, Darlison. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no SBT Notícias. Um furacão chamado Elza Soares, que passou e nos deixou. Às 2h05 exatamente, os portões aqui do Teatro Municipal no centro do Rio foram fechados. A gente acompanhou esse velório que começou às 8 horas da manhã. Entre 8 e 10 da manhã, ele foi aberto somente para amigos mais próximos, os parentes de Elza Soares. E a partir das 10 da manhã até as 2 da tarde, ele foi aberto ao público. Muita gente, artistas, admiradores, cantores, atrizes, muita gente esteve aqui para dar esse adeus a Elza Soares. A gente está acompanhando exatamente aqui ao vivo. Emocionada, desculpa, a saída do caixão com o corpo de Elza Soares. Ele vai ser colocado aqui no alto do caminhão do Corpo de Bombeiros e vai passar por um cortejo bonito, como ela merece, por toda a orla do Rio de Janeiro, pela praia de Copacabana, onde ela morou praticamente a vida toda. Vai passar pelas praias de Ipanema, Leblon, e aí vai pegar a Transolímpica em direção a Sulacap, cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio, onde Elza Soares, essa mulher potente, essa inspiração de vida, de música, vai ser sepultada, então, por volta das 4 horas da tarde. A gente está vendo exatamente aí o momento, muitos admiradores, muitas pessoas emocionadas. O Pedro Loureiro está ali, o rapaz de preto, carregando empresário de Elza Soares nos últimos 7 anos, muito emocionado. Ali atrás dele, de branco, o cantor Renegado, que participou dessa turnê em Belém do Pará com Elza Soares, desse show com ela no palco, a última vez que Elza Soares pisou num palco, e também integrantes da Mocidade Independente de Padre Miguel, a escola de samba de coração de Elza Soares. É um momento bastante emocionante, Darlison. Elza Soares faleceu ontem tranquilamente em casa por causas naturais. Aos 91 anos, ela deixa 8 netos, 6 bisnetos, uma rainha, uma voz potente, inconfundível, algo assim imensurável. Eu vou dar o meu relato aqui particular. Eu tive a honra, tive a chance, o privilégio de estar com Elza Soares em 2009, quando ela foi indicada pela BBC de Londres como a voz do milênio. Eu fui até a casa dela, esse apartamento em Copacabana, e eu estava começando com televisão na época, e foi bastante emocionante porque a Elza recebeu a gente na casa dela e a equipe deixou a gente esperando ali alguns minutinhos na sala, água, café, um refrigerante, enquanto a Elza se arrumava para dar essa entrevista para a gente na sala de casa. E ela não chegou de chinelo, de pijama, ela chegou arrumada, ela chegou com um macacão de paetês, uma faixa linda no cabelo, de salto plataforma, e recebeu a gente como se ela estivesse realmente dando um show. Então ela realmente era uma mulher, era uma artista completa, deixa muita saudade, recebia a imprensa, o público, com muita humildade, muita simplicidade. Sou muito fã,
não posso negar. E a gente fica um pouco órfão, a gente fica muito emocionado aqui com esse momento, porque é uma diva da música, uma mulher que teve uma vida tão difícil, perdeu filhos, lutou muito contra racismo, contra a intolerância, contra a discriminação. Deixa um legado, deixa saudade, deixa muita gente aqui com o coração partido. Mas ela teve uma vida plena. Ela diz que teve uma vida plena. Ontem, à tarde, quando ela começou a se sentir um pouquinho mais fraca, ela disse, poxa, eu tive uma vida feliz. Pena que demorou tanto tempo, né, para essa felicidade chegar. Então a gente fica aqui com essa imagem, olha só, a bandeira da Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, que homenageou lindamente Elza Soares na Avenida em 2020. O último carnaval que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, com desfile na Sapucaí, a Elza Soares estava lá, linda, plena, desfilando, homenageada pela escola. Está aqui agora a bandeira do Flamengo em cima do caixão de Elza Soares, que segue então por toda a orla do Rio de Janeiro, Darlison. E vai ser sepultada, então, às 4 da tarde no cemitério de Sulacap. Renata, muito obrigado pela sua sinceridade, a sua solidariedade, o seu depoimento pessoal. É difícil quando se trata de alguém que a gente ama e parte. Independentemente se é famoso ou se é anônimo. Se é o nosso ídolo ou se é o nosso parente. A dor é a mesma e, como seres humanos, é impossível controlar a emoção quando ela vem. Principalmente quando você está tão perto, sabendo que será a última vez que de alguma maneira você vai estar perto do corpo dessa pessoa. Agora fica o legado. Cadê a Renata aqui? Se o seu cinegrafista puder trazer a câmera para você, que eu quero me despedir, olhando nos seus olhos, agradecendo pelo seu depoimento. É um prazer muito grande ter uma profissional tão competente como você na nossa equipe, tá? Muito obrigado. Obrigado, Isabelle, por ter participado aqui com a gente dessa edição. Beijo, boa sexta para vocês duas. A gente volta a se falar na segunda-feira. Agora é o seguinte, a gente vai ver a participação da Elza Soares no programa De Noite do Danilo Gentili. Pode rodar. Eu cuido muito da voz. Eu não bebo, eu não fumo, eu durmo cedo. Outras coisas eu faço. Mas tem uma receita, tipo, o gargarejo com casca de romão. O que você faz pra voz? Não, eu uso, às vezes, quando preciso, graças a Deus, nunca é muito preciso, eu uso um pouco de água oxigenada volume 10. Ah, é? É, com um pouco de água morna e uma aspirina infantil. Quando precisa? Quando precisa. Porque ela tá sempre boa. Demais! Viajei de cadeiras de rodas para baixo para cima, mas não parei de trabalhar, não. Só fugi um pouco dos grandes palcos, dos grandes trabalhos. Mas não entregou os pontos, continuou na atividade? Não. Continuei. A gente agora está com um projeto que é o Lupicínio Rodrigues, que é o centenário dele. E, ao mesmo tempo, cara, foi a primeira música que eu gravei, que foi do Lupicínio, né? E que me deu o direito de sair lá do meu barraquinho, que me deu o direito de alimentar os meus filhos, criar os meus filhos. Eu tenho por ele um carinho muito grande. Esses moços, pobres moços, ai, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam por tudo que já passei. Para sempre, Elza Soares. Vamos ver como é que fica o final de semana aqui em São Paulo. Luciano Teixeira ao vivo com dicas para a família inteira, Luciano. Darlison, uma dica imperdível, eu vim aqui para o centro da cidade para conhecer o Farol Santander. Vou pedir para o Carlos Andreoli mostrar aqui para a gente está na frente do Farol Santander. Estamos também aqui na frente de um bar, que é um bar que fica dentro de um cofre do Banco do Estado de São Paulo. É uma dica imperdível conhecer aqui a programação cultural do Farol Santander. São 35 andares. 18 andares aí de atrações culturais. Tem o Mirante, a gente está vendo aí imagens do Mirante, que é uma das atrações imperdíveis do 26º andar do Farol Santander. Dá para ver o Vale do Anhangabaú, o centro de São Paulo, né? Você tem várias exposições, tem café no segundo e no último andar. Tem essa exposição aí de formas geométricas, que está aí no 20º andar. Tem várias exposições, tem do Vicky Muniz também. Várias atrações culturais.
para a garotada e para a família inteira aproveitarem o fim de semana aqui no centro de São Paulo, no Farol Santander. Entrada R$30 e meia R$15. Boa, Luciana. Além do que você mostrou aí dessa exposição, gostei de duas coisas que você falou: café e bar. É para onde eu vou agora, encerrando o expediente. Obrigado, Luciano, tudo de bom. Para você que estava com a gente, muito obrigado pelo carinho, tá? O SBT Notícias fica por aqui, a gente volta na próxima segunda. Compromisso marcado ao meio-dia. Tchau, bom fim de semana.